Os países ibéricos já dominaram o mundo. Os países ibéricos, Portugal e Espanha, já dividiram o mundo, inclusive tendo assinado um documento que lhes dividia as terras descobertas e serem descobertas. Esse vídeo vai tratar sobre o Tratado de Tordesilhas, esse tratado que dividiu o mundo, a América, a Ásia e a África para as coroas portuguesas e lusitanas. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Antes da gente começar o vídeo, queria lembrar para vocês que ele é um oferecimento dos nossos financiadores lá no Catarse. Então, se você quer se tornar parte do nosso grupo de financiadores lá, entra no link que está aparecendo aqui e na descrição desse vídeo. Lá, a partir de R$5, você já ajuda esse canal de história, essa produtora de podcasts, essa produtora de textos, a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para todos, todas e todes, de forma gratuita e universal. Outra forma de você ajudar a gente também é através do PicPay. Nós estamos lá na ferramenta, no @Clio História e Literatura. Tem um cashback, tem uma graninha que não vai te fazer falta, gostou de qualquer conteúdo nosso, manda um dinheirinho pra gente. Qualquer 1, 2, 3 centavos já nos ajuda muito. Vamos então começar essa aula, essa videoaula, com o conceito do que é o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é um tratado firmado em 1494 entre Portugal e a Espanha, com a chancela do Papa Alexandre II. É Alexandre II? Eu acho que é Alexandre II. Deixa eu só ver aqui. Momento da cola. Chancelado pelo Papa Alexandre VI, na verdade, não é o Papa Alexandre II, que dividia o novo mundo entre essas duas coroas. Basicamente é isso, a gente poderia ter encerrado o vídeo aqui. Mas, como vocês conhecem o Clio, nós vamos um pouco mais a fundo do que isso. Primeiro, vamos tentar lembrar o que é o Novo Mundo. O Novo Mundo são as terras descobertas e a serem descobertas fora da Europa. Fora da Europa também indica fora do Mediterrâneo, porque o norte da África já era conhecido por portugueses e espanhóis desde que Portugal e Espanha existem. Não geograficamente, mas em termos políticos e estatais. Então, todas as terras a serem descobertas, o Brasil, o México, o Peru, a Argentina, as Filipinas, a Índia, o Japão, a China, todas essas terras serão divididas entre a coroa de Espanha e de Portugal. A gente precisa se lembrar que a gente está na era das navegações, na era do descobrimento, também conhecido como Grandes Navegações. Esse é o período no qual a Europa se debruça sobre os outros territórios além do Oceano Atlântico. Esse momento da história da Europa Ocidental é marcada por uma tentativa de chegar às Índias por novas rotas. Por que por novas rotas? Porque Vasco da Gama já chegou nas Índias dobrando o Cabo da Boa Esperança, antigamente conhecido como Cabo das Tormentas, lá no sul da África. Porém, chegar por um novo caminho significa encurtar distâncias. A gente pode falar então, Bruno, que é o começo da globalização? Podemos. A gente começa aqui uma história da globalização. A era das navegações é uma era da globalização da Europa. Não é à toa que é graças a esse período da história que nós vamos ter o chamado acúmulo primitivo dos capitais. Termos que os marxistas adoram. E termo que vai dar origem ao capitalismo depois lá na Revolução Industrial. Por enquanto, é bom lembrar que a gente está numa transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ou seja, você tem características tanto modernas quanto medievais, inclusive nas grandes navegações. Um resquício medieval, por exemplo, desses episódios é o espírito de cruzada. Ou seja, levar a palavra de Cristo, levar o Evangelho para povos que ainda não conheciam. É claro, evidente, que levar o Evangelho significa ou por bem
ou por mal. Ou acredita em Cristo, ou morre por não acreditar em Cristo. Portugal e Espanha, as duas coroas, foram pioneiras nas grandes navegações, por diversos motivos, principalmente Portugal. Portugal, que hoje é um país periférico na Europa, já foi a sua maior potência. Inclusive, se a gente tiver um recorte eurocêntrico, Portugal já foi a grande potência mundial. E por que Portugal e Espanha foram pioneiros nas grandes navegações? Você deve estar se perguntando agora. Yes! 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 Por alguns motivos simples. Primeiro, tanto Portugal quanto Espanha se unificaram no Estado Nacional Moderno, que a gente já falou disso num vídeo aqui em cima, antes do que, por exemplo, a Inglaterra, a França, a Holanda, e muito antes do que a Alemanha e Itália, por exemplo. Segundo, inovações técnicas. Portugal, através da Escola de Sagres, se lança aos mares em inovações técnicas que parecem bobagem, mas são enormes, como, por exemplo, o advento da caravela e do astrolábio. E, por último, tanto em Portugal quanto na Espanha, você tem uma pequena nobreza e uma aristocracia burguesa que já fazem atividade mercantil, ou seja, se dedicam ao comércio ao invés de se dedicar à agricultura. Dessa forma, você tem um caldo aí, você tem um caldo político de incentivo por conta da união das coroas, você tem um caldo científico e técnico pelas inovações e por criar novas técnicas, e também uma aspiração econômica. Agora, por que o tratado é feito em 1494? Aqui é bom lembrar que até 1492, em outubro de 1492, quando Cristóvão Colombo chega aqui nas Américas, mais precisamente no Caribe, Portugal estava em avanços muito maiores em termos de navegações do que Espanha. É bom lembrar que a costa atlântica africana e a costa índica africana já havia sido mapeada por Portugal, além de Portugal possuir diversas possessões na Índia. Já a Espanha começava a buscar uma nova rota, principalmente indo a oeste. Cristóvão Colombo tenta vender essa ideia para cidades italianas comerciais, principalmente Gênova e Veneza. Nenhuma das duas aceita. Então ele passa a vender para diversas coroas. E aí, Fernando e Isabel, os reis católicos de Espanha, aceitam essa ideia e patrocinam a viagem. Quando Colombo parte na sua viagem, ele tenta chegar na Índia. Ele não fazia ideia que existia um novo continente, ou um continente entre a Ásia e a Europa. Então, por conta do descobrimento da América e por conta da descoberta do ouro no México e por conta da descoberta da prata no Peru, fica claro que a potência econômica dessas duas nações vai crescer muito. E para evitar que elas entrem em guerra, elas resolvem fazer um tratado. Então, por conta dessa decisão de fazer um novo tratado, eles resolvem assinar o Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo entre Portugal e Espanha. O meridiano que é escolhido é o meridiano do Cabo Verde. Eu vou deixar aqui informações certinhas de como que foi essa divisão. Mas é bom lembrar que determinadas léguas após esse meridiano, terra espanhola. E determinadas léguas antes, terra portuguesa. Por isso que o Brasil, aqui como a gente conhece, ele é dividido primeiro, fica a sua maior parte do seu território com Espanha e uma parte muito menor com Portugal. Essa divisão garantia que a posse das minas de prata e ouro aqui nas Américas e as possessões na Índia ficassem inalteradas. Ou seja, Portugal com as Índias, a Espanha com a América. Dessa forma, as duas potências apaziguam os ânimos e não começam a se degladiar. Aqui a gente precisa lembrar que não existiam apenas as monarquias portuguesas e
espanholas. Você tem uma diversidade de outras coroas na Europa surgindo. Você já tem o final da Guerra dos 100 Anos, e aí você tem a unificação da coroa francesa e da coroa inglesa, os holandeses se unificando também, primeiramente não como um reino, mas como uma república, e começa um certo questionamento. Francisco I da França, inclusive, chega a questionar onde estava no Testamento de Adão a cláusula que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Essa crítica leva ao aumento da atividade de corso e pirataria, tanto no Atlântico quanto no Índico. Isso leva a um confronto entre Espanha, Portugal, contra Inglaterra, França e Holanda. Não é à toa que a França, por exemplo, tenta invadir o Rio de Janeiro 2 vezes até a União Ibérica. O Tratado de Tordesilhas ele é o primeiro tratado na história do que vinha a ser conhecido como Brasil a dividir o nosso território, definir o que é o Brasil ou o que é a América Portuguesa, caso vocês queiram ter um mais preciso em termos acadêmicos. Com isso, o Tratado de Tordesilhas é o nosso documento fundador em termos de diplomacia, podemos dizer assim. Se a Carta do Pero Vaz de Caminha é a certidão de nascimento do Brasil, o Tratado de Tordesilhas é uma espécie de ultrassom. É mais ou menos nesse território que vai surgir o Brasil. E aqui é bom lembrar que o Tratado de Tordesilhas ele tem validade legal entre 1494 até 1580, quando Dom Felipe II, rei da Espanha, unifica as coroas de Portugal e Espanha graças à morte de Dom Sebastião, no que vem a ser conhecido como União Ibérica. E sim, tem vídeo do canal sobre isso. Você pode clicar aqui no íconezinho, aqui em cima, para ir lá assistir. O Tratado de Tordesilhas, juntamente com o Tratado de Madrid, são os dois tratados mais importantes da definição das nossas fronteiras. Com esses dois tratados, o território brasileiro mantém-se inalterado durante séculos e a sua forma é a que vai ser mais importante. É graças a esses dois tratados que grandes tensões territoriais passam a surgir, inclusive aqui no Brasil. A formação territorial brasileira, a história da nossa formação territorial, passa por Tratado de Tordesilhas, passa pelo Tratado de Madrid, passa pelo bandeirantismo, passa por uma diversidade de ações, inclusive no século XX, sobre integração nacional. É graças a esse espírito de integração nacional que o Tratado de Tordesilhas é tão importante, porque os portugueses simplesmente não deram a mínima para ele se tratando aqui do Brasil. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Era isso, meus amores. Temos um vídeo, temos uma pequena reflexão aqui, uma pequena aula sobre o que foi o Tratado de Tordesilhas, a sua importância histórica, onde ele foi feito, por quem ele foi feito, em qual contexto que ele foi feito. Vamos pensar um pouco sobre ele e se você quiser continuar a discussão, a caixa de comentários está aberta para todos, todas e todes, sempre mantendo o bom nível e a educação. Tem alguma coisa a dizer? Manda aí. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho aí para receber as notificações. Nós temos um grupo no Telegram. Se você quer receber as novidades do Clio em primeira mão, entra lá. O link está na descrição também. Era isso, meus amores. Não esqueçam de entrar também lá no Catarse para conhecer a nossa campanha de financiamento. Um beijo para todos, todas e todes. E o resto é vida que segue.